estamos em Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Lembrando que nós estamos fazendo essa caminhada no livro de Mateus, e hoje, especificamente, nós iremos falar a respeito de casamento, de divórcio e de adultério. Um texto que merece uma atenção especial, devido ao fato de que não só a respeito deste tema e temas afins, e a respeito desta instituição, cujo inimigo tem lutado e tem investido pesadamente, pois a família, que é constituída a partir do casamento, ela tem sofrido ultimamente muita luta, muita perseguição, e muitos, devido às suas fraquezas, têm cedido às tentações e os lares têm se desfeito. E nós sabemos que as consequências, as sequelas, não têm sido boas a respeito disso. Bom, aqui nós temos duas imagens. A primeira, à esquerda, são exemplos de aliança, né? Tanto direita quanto esquerda. Mas a da esquerda, observem que elas estão intactas, elas estão completas, elas estão fechadas. Já a da direita, se vocês observarem com cuidado, eu não sei se vocês conseguem ver a distância que vocês estão, ela está com uma ruptura. Ela está aqui, observem. E isto significa que essa aliança, dentro deste exemplo dado, foi quebrada a aliança, foi quebrado o pacto. E aí toda quebra de pacto, de aliança, ela acontece através de uma atitude de pecado, não obedecendo às regras e normas e o compromisso feito a partir desse pacto. Então nós vamos ler a respeito desse texto e vamos buscar outros textos que vão complementar para que possamos ter um entendimento pleno, ou se não pleno, ou bem abrangente a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas como família, dentro do casamento, falarmos a respeito do divórcio e também do adultério. Quem quiser acompanhar nas suas Bíblias, fiquem à vontade. Quem quiser acompanhar na projeção, Mateus capítulo 19, a partir do verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Macho e fêmea. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido.
Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebe-o. Queridos, nós temos muitas coisas para vermos a respeito desse texto. Mas eu queria pontuar algumas coisas que eu vejo que é de extrema importância. Primeiro, algumas questões históricas da época. Vamos ficarmos atentos a respeito de algumas coisas. Primeiro que o texto já mostra que os fariseus foram tentá-lo. Não é verdade? Na verdade, eles queriam arrumar uma desculpa, um argumento, para que pudessem ver no discurso de Jesus, na vida de Jesus, uma motivação para poder acusá-lo. Agora, a situação daquela época, ou naquele instante, a situação não era boa, a situação era um tanto quanto delicada. Porque neste momento, João Batista já estava preso. E por esta razão, quem não estava de acordo com essa palavra era Herodes, porque Herodes vivia uma situação de adultério. Ele estava vivendo com a mulher do seu irmão. E quando João Batista trouxe a palavra de Deus a respeito, que denunciava o pecado de Herodes, eles providenciaram imediatamente o cárcere e, na sequência, a decapitação de João Batista. Mas, dentro do judaísmo, havia também uma divisão de ideias e de conceito a respeito do divórcio e a respeito do casamento. Então havia um grupo que acreditava que o homem poderia divorciar e poderia casar novamente. E por qualquer motivo. Talvez esse seja o ponto central. E havia um outro grupo que imaginava que só poderia se divorciar por questões de relações sexuais ilícitas do casamento, ou relação sexual fora do casamento. E esses dois conceitos dividiam os fariseus. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o que eles pensaram provavelmente? Se nós perguntarmos a Jesus o que ele pensa a respeito, e ele disser que o homem, primeiro, se ele é a favor ou não do divórcio, e se Deus aprova ou não o divórcio, nós podemos pegá-lo aí, porque ele cita Moisés. O mesmo texto é passado em Marcos e Lucas também. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, eles quiseram, de forma bastante articulada, quiseram colocar que foi Moisés que havia aprovado o divórcio. E não foi Moisés que aprovou e nem inventou o divórcio. Moisés cedeu porque Deus havia cedido devido à dureza do coração dos homens. No caso, dureza do coração das pessoas. E na sequência, eles buscavam em Jesus um tropeço. E Jesus, devido à sua sabedoria e prudência, nos outros textos mostra que Jesus lhe devolveu a pergunta. Então é como se você passasse uma batata quente na mão da pessoa e ela devolve a batata quente. Você já brincou de batata quente? Você fica naquela situação delicada. Foi isso que estava acontecendo aqui. Mas a coisa era mais profunda do que parece. Porque a questão de repudiar uma mulher, o texto trata, parece que só olhando o lado do homem que repudia sua mulher, mas é claro que nós sabemos que a situação serve para os dois lados. Mas esse repudiar, ele vai entrar em choque com os mandamentos do Senhor de amar o próximo como a si mesmo. Porque repudiar nada mais é do que desprezar. Desprezar a tal ponto de não querer nenhum vínculo, querer distância e decidir de forma definitiva não ter mais manifestação ou manifestações de amor por aquela pessoa.
mesmo tendo feito um pacto de amor com aquela pessoa. Isso é muito sério. E Jesus vai além. Ele mostra uma outra questão. Ele mostra a questão do propósito de Deus para o casamento. Criou macho e fêmea. Que era outra coisa que ele estava, ou um outro patamar que ele estava atingindo. Que é uma coisa que nós temos visto e presenciado nos dias de hoje. Casamentos sendo desfeitos para que outras relações se comecem a partir daquele casamento que foi desfeito entre homem com homem e entre mulher com mulher. É uma situação tanto quanto delicada. E outros se dizem casados sabendo que esta relação não tem a aprovação de Deus. Uma das coisas mais importantes do casamento, não é a única, mas é um dos propósitos, é que a nossa espécie se multiplicasse a partir do casamento. Então você escuta, e é legítimo, obviamente, principalmente dentro da área daqueles que são responsáveis por defender a natureza e as mais diferentes espécies, de que como é importante a conservação e a multiplicação da espécie, como é importante que tenhamos o cuidado de manter, caso estejam em cativeiro, por exemplo, somente animais da mesma espécie. Agora, essas pessoas, quando não se trata de animais, mas se trata de pessoas, elas esquecem desse princípio. Ou elas querem, em alguma instância, infringir essa lei de Deus. Se nós lermos Gênesis, nós vamos ver que o casamento não nasceu no coração do homem. Não foi um plano humano. Foi um plano divino. Então, quando o homem tem vontade de casar e a mulher tem vontade de casar, eu entendo que é um dom de Deus, segundo as Escrituras. Porque esse mesmo texto diz que uns nasceram, ou melhor, é natural, ou é naturalmente eunuco. O que seria o eunuco? Aquele que não recebeu este dom, não pensa em casamento. Eu não sei se vocês já conheceram uma pessoa que é eunuca de casamento. Já conheceram? Eu já conheci também. Agora, como essa pessoa sofre? Eu me lembro que na adolescência, um dos amigos da igreja, ele era do louvor, que pressão que era sobre ele. E como as pessoas duvidavam da sua masculinidade, por ele ser eunuco. E ele dizia para a gente mais próximo, mais chegado, ele dizia, gente, eu não penso de jeito nenhum em casamento, eu não tenho interesse, eu não me desperto por ninguém nesse sentido. Ele trabalhava, ele estudava, e muito, e bem, produzia bem, com qualidade. Ele se dedicava muito, ele era tecladista, ele era um excelente tecladista. E ele era muito dedicado. E ele era muito atencioso, tanto com a família, para com os amigos também. Mas ele não pensava em casar de jeito nenhum e tentavam arrumar para ele par de qualquer jeito. E era literalmente constrangedor. E ele dizia, gente, que coisa desagradável. E outros conseguiam ir além, que era a questão de duvidar da masculinidade dele por ele ser eunuco. E ele pensava em outras coisas. Ele chegou a pensar, eu acho que essa situação vai me obrigar a ser missionário. Porque se eu passar a vida inteira na igreja local aqui, como é que vai ser? Vai piorar a situação, não vai melhorar, ué. E outros se fizeram eunucos, que é o caso de Paulo. Paulo se fez eunuco por causa da palavra de Deus. Paulo pensava que se ele se ocupasse com a família, e aquele que casa tem que ter esse compromisso, ele não vai ter mais o mesmo tempo que ele tinha antes para as outras coisas.
Ele vai ter que focar na família, ele vai ter que trabalhar esta questão. Vai ter que usar o tempo dele. E outros que os fizeram eunuco. Por uma imposição religiosa, por exemplo, que nós vimos muito. E nestes casos, eu não sei se vocês concordam comigo, aí a pessoa adoece. E eu vejo isso há muitos anos. E provavelmente vocês também. Como eu trabalho há muitos anos em escolas religiosas, eu vejo muitos religiosos que são tranquilos, são realizados, são plenos naquilo que fazem, na sua dedicação de tempo a serviço de Deus. Mas para outros é um sacrifício quase que insuportável. E por essa razão, muitos e muitos outros têm caído, quebrando esse pacto. Ah, mas não é casado. Mas existe uma aliança com Deus. E isso é muito sério. E quando nós vemos e temos dentro do nosso lar um casamento sólido, não significa sem defeito, tá? Nós passamos por lutas e tribulações e somos imperfeitos. Mas solidificados na palavra de Deus, nos dá um ensinamento muito importante, que os pactos não se quebram, as alianças não quebram. E muitos outros também, que é o caso, por exemplo, na minha casa, a minha mãe se converteu, e ela dizia, olha, eu não estou casada com seu pai, ela me falava, porque o seu pai fez escolhas erradas. Agora, o fato dele ter feito escolhas erradas, não me dá o direito de fazer coisas erradas, uma vez que eu conheço o Senhor e a sua palavra. E cabe a vocês, falando a mim e a minha irmã, cabe a vocês fazerem a coisa certa, porque também já conhece a palavra, e a desobediência do pai de vocês não é motivação para vocês abandonar o caminho do Senhor. Isso é muito sério. Aprendemos com acertos e com erros também. E o que diz em Gênesis? Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que a palavra, ou melhor, os verbos estão no plural. Façamos. Nós fomos criados por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Nós temos um Deus único que é trino. Nós vamos entender esse mistério lá em cima, tá? Nós não vamos cavar esse poço não, que esse daí é um pouquinho complicado para o nosso entendimento, para as nossas limitações. Mas até onde entendemos, nós sabemos que nós servimos a um Deus único e verdadeiro e que Ele é trino. Isso significa que Deus é perfeitamente relacional. E se nós somos a sua imagem, a sua semelhança, Deus nos fez seres relacionais. Nós temos por natureza vontade e necessidades de relacionarmos com as outras pessoas. E nós nos aperfeiçoamos dessa maneira. E para que tenhamos uma relação mais próxima, mais segura, Deus criou o quê? O casamento. E veja só, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Talvez seja esta a principal razão de nós sermos perseguidos por Satanás. Satanás, um ser inteligente, não vai investir diretamente contra o trono de Deus. Ele não vai alcançar resultado algum investindo diretamente contra o trono de Deus. Ele vai tentar atingir a Deus investindo na imagem e na semelhança de Deus. Eu imagino que Satanás deve ficar literalmente revoltado ao olhar para cada um de nós e ver em nós, a imagem de Deus. Isso é muito importante. Nós temos vivido dias difíceis e as pessoas têm andado tristes, cabisbaixas e com pensamentos extremamente negativos a respeito de si mesmo. E nós devemos nos apossar dessa palavra maravilhosa. Tem pessoas que sofrem com aceitação, com a autoaceitação. Eu tive um aluno, ele era adolescente,
ele tinha uma irmã e eles eram gêmeos idênticos. Ele não se aceitava por nada, completamente revoltado. Ele abandonava o tratamento psicológico com frequência e o ponto-chave dele era a aceitação, sua aceitação física. Ele tinha descendência indígena, ele tinha uma pele, um moreno diferente. Ele não era negro, ele era um moreno indígena, com traços indígenas, com cabelo lisinho, preto, lisinho, cheio, liso, fino. Ele era bonito, mas ele não se aceitava. Tenta imaginar todas as vezes que você se olha no espelho e você se sente completamente desconfortável e você sabe que você não vai conseguir mudar aquilo. E isso significa que na mente dele, o problema dele, não existia solução. E ele tinha uma irmã gêmeas. E é natural que as meninas sejam mais cobiçadas ou assediadas que os meninos. E por ele ver a menina sendo assediada, no bom sentido, tá? Cortejada ou algo assim, ele se revoltava. E com as atitudes e o comportamento dele, ele expulsava todas as pessoas que estavam próximas dele. Tem muitas pessoas que não conseguem ver essa maravilha na nossa vida. Isso é muito importante. Não só, a começar de nós, né? Eu me ver como imagem e semelhança, mas eu também ver no outro a imagem e a semelhança de Deus. Porque quando eu consigo enxergar com precisão no outro a imagem e a semelhança de Deus, eu não vou repudiar o outro no meu casamento. Eu não vou fazer isso. Porque realmente eu enxergo a outra pessoa como a minha imagem e semelhança. E dentro dos outros laços de relações também. Nós temos visto pais rejeitarem filhos, nós temos visto filhos rejeitarem pais, marido rejeitando a mulher rejeitando o marido. Essa questão das rejeições, elas estão se agravando a cada dia, porque as pessoas perderam ou nunca tiveram o entendimento do que esse texto nos traz. Agora, o que Deus fez além de fazermos alguém semelhante a Ele? Ele nos mandou dominar, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus deu ao homem poder. Poder. Isso nos traz uma carga de responsabilidade. Nós temos poder. Nós temos responsabilidades com esse planeta. Nós temos responsabilidade com aquilo que fazemos e com aquilo que Deus tem nos confiado. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que nós temos visto nos dias de hoje? Homens, né? Mulheres, e algo que é até difícil definir e identificar. Muito difícil. Estava comprando uma coisa no Carrefour com as meninas, e a pessoa do caixa que nos atendeu, eu fui colocando as coisas no balcão para efetuar o pagamento, e a pessoa que estava no caixa estava maquiada, cabelo muito bem tratado, longo, e de repente uma voz assim. Aí eu olhei pro gogó, um gogozão assim. Em algumas épocas da história, meninos eram castrados, faziam deles eunucos para cantar, porque o menino muda a voz, para que ele não mudasse de voz. Em Otim, uma das exposições em espaço fechado é de um coral inglês de 1000 e tantas, que era um coral que cantava para Rainha Elizabeth no início do reinado dela. Só de meninos. E a voz é de meninas. Tinham sido todos eles castrados para manterem a voz fina. Misericórdia. E aquela pessoa que estava me atendendo naquele momento, com um corpo aparentemente todo de mulher, com seios avantajados, com todo. E o senhor deseja mais alguma coisa? Não. Que Deus tenha misericórdia. E outros que de dia é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra.
Nós temos o que eles chamam de pluralidade, que na verdade é, na instância espiritual, um adultério com a aliança que Deus fez com o homem. A Bíblia chama de adultério todo tipo de pecado contra Deus. E quando o homem tem uma relação fora do seu casamento, ele quebrou esse pacto com Deus e com a pessoa. E sermos fiéis a Deus é algo que é princípio imutável diante de Deus. E Deus os abençoou. O que Deus fez com aquilo que ele havia feito? Abençoou. Em Efésios capítulo 1 diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tem gente que fica mendigando bênção. Oh, mas gente, eu não sou abençoado, ninguém me abençoa. Como não? Olha aqui. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Somente com a união de um homem com uma mulher vai haver multiplicação. Somente com a união de um homem com uma mulher vai existir casamento. Somente. E enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E aqui me traz mais um ensinamento. Eu acho importantíssimo esses dois textos, porque eles se completam. Ele mostra em Mateus aquilo que eles estavam tentando colocar Jesus à prova, mas ele mostra a respeito do projeto inicial de todas as coisas, que não deixa sombra de dúvida, porque a principal artimanha de Satanás é deixar dúvida. Quando a serpente foi tentar a mulher, ele havia plantado uma dúvida na cabeça da mulher, de Eva. Tem uma outra versão que diz: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o sexto dia. No capítulo seguinte, capítulo 2, diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Eu queria mais um texto que eu queria falar sobre isso. Em verso 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Queridos, Deus nos fez perfeito e nos colocou num lugar perfeito com um propósito perfeito. Deus criou o homem. Deus criou um lugar perfeito para colocar o homem. E Deus fez o homem perfeito, um lugar perfeito, porque ele é perfeito. E nós sabemos que esse homem pecou contra Deus. Quebrou a aliança, quebrou o pacto, quebrou os acordos feitos. Deus havia dito ao homem: você pode comer de tudo aqui, você só não pode provar dessa árvore aqui. Havia um pacto, havia uma aliança entre eles, havia um acordo. E dentro dessas descrições, a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, o homem estava com Deus e Deus estava com o homem. E eles tinham uma relação plena. E por causa do pecado, do adultério, que é a quebra, o que acontece? Essa relação é rompida. Percebe que imediatamente quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é não comparecer no encontro. Ele não quer estar com Deus. Primeira coisa. A segunda coisa é se reconhecer nu.
A terceira é queixar da mulher que Deus lhe havia dado. Ou melhor, tentar transferir responsabilidade. Queridos, quando quebramos esses princípios, ou quando tentamos ajudar alguém que está vivendo uma situação de casamento difícil, podem observar, esses 3 elementos se apresentam imediatamente nos relatos. Imediatamente. Olha o que Deus diz quando vai formar a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Quem disse? Deus. Não é bom que o homem esteja só. Mas vem cá. Primeiro Deus criou todos os animais. Depois Deus criou o homem. Se Deus tivesse criado o homem primeiro, ele estaria só. Mas ele já tinha povoado a terra. E criou o homem. E mesmo assim Deus disse que ele estava só. Por que ele estava só? Estava só. Nada nesta terra pode completar um homem a não ser uma mulher. Aí outro dia estava vendo uma entrevista, isso não, outro dia não, mas põe dias nisso. Um homem conhecido na televisão, e ele explicando na entrevista que ele é pansexual. Pansexual é o mesmo que dizer que não é bi, é tetrasexual. Ele se relaciona com homem, com mulher, com a natureza e com ele mesmo. E que ele estava contando de uma experiência fantástica, segundo ele, obviamente, somente segundo ele, que eles estavam num parque, olhou para uma árvore e ele teve relações com aquela árvore. Chocante, não? Está dentro do propósito de Deus? Se alinha alguma coisa do que esse texto e os demais anteriores dizem? Aí você diz, realmente é chocante. É chocante mesmo. Agora você vê, dentro e fora da igreja, homens e mulheres que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus, que estão usando instrumentos, ferramentas, peças, objetos dos mais estranhos para tentarem se completar. Não vão se completar. E nós vemos que o mercado é crescente. Mas isso não vai acontecer, não vai haver ali esse completar que ele busca. Não vai. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo. Não, perdão, eu pulei aqui. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. O que Deus fez? Deus fez algo exclusivo para Adão. A mulher foi feita exclusivamente para o homem. Você que é casado, você que é casada, Deus fez o seu companheiro para você e Deus fez a sua companheira para você. Não perca isso da sua mente. E desse jeitinho que fez mesmo, viu? Para que no Senhor a alegria seja completa. A vida seja completa. E falei uma ajudadora idônea. O que é idônea? O quê? Compatível, de confiança, que é mais? Uma pessoa 100% apta para exercer uma função. É idônea. Uma pessoa que recebeu toda a capacidade necessária. Ela foi capacitada pelo próprio Deus para completar a outra pessoa. E outra coisa que eu acho fantástico. Observe. Existem coisas que são imutáveis e que obedecem a todos esses princípios. E qualquer um desses princípios quebrados vai levar ao adultério. Primeiro, o casamento é heterossexual. Alguma dúvida? Diante desses todos os textos lidos, o casamento é uma instituição feita por Deus e que foi feita dentro de um modelo heterossexual, monogâmico. Deus não fez mulheres para Adão. Deus não fez mulheres para Adão. Vamos acelerar o processo. A terra é grande demais, está vazia demais, vamos acelerar o processo. Deus não busca atalho.
E o homem não deve buscar atalho. O dia que Abraão quis buscar um atalho para a promessa que Deus havia feito para ele, se deu mal. Sara quis dar uma força para Abraão, né? Uma moral para Abraão. Ofereceu uma escrava. Não dá certo. Além de ser monogâmico, é o quê? Monossomático. O que significa isso? Os dois passam a ser um. E Deus enxerga como um. Ele não se desfaz. Aí nós vamos voltar para a questão do divórcio. O divórcio pode acontecer e acontece em situações específicas. Mas o divórcio é a separação de corpos. Mas não é algo que Deus desfaz. Deus não desfaz casamento algum. Mas ele é necessário por causa da dureza do coração das pessoas. E por último, ele é indissolúvel, como eu disse aqui agora. Isso é importante nós entendermos. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. Então, Adão foi um homem dotado de muita inteligência, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Deus pensou, planejou, projetou fazer a mulher, a ajudadora, mas ele ainda não tinha feito, e ele havia dado. Adão estava ocupado, Adão não estava ocioso. Adão estava cuidando de toda a terra sozinho. Adão estava dando nome a todos os animais, fazendo e cumprindo com aquilo que Deus havia ordenado, dia após dia. E mesmo fazendo tudo aquilo que Deus havia dito para ele, ele não se sentia completo. Ele se sentia vazio. Queridos, nós podemos, devemos trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor. Quando eu falo trabalhar na obra, é cumprir cada um com a sua vocação, o seu ministério. E nós trabalhamos para o Senhor não só quando estamos dentro desse espaço. Tudo que você faz tem que ser para o Senhor. Seja médica, seja advogada, seja professor, professora, seja administrador, seja enfermeiro, enfermeira, seja comerciante, seja o que for. É um ministério. É um ministério. Pois você exercita os seus dons e o seu testemunho ajuda a implantar o reino de Deus. É ministério. Agora veja bem. Se uma pessoa cheia de atributos, cheia de atividades, agenda lotada, e não consegue cuidar do casamento, ela não vai se sentir completa. Definitivamente não vai. Adão estava mais que ocupado. E Adão pôs o nome a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Queridos, não se achava, ele estava procurando. Tenta imaginar. Hoje nós temos mapas, Google, internet. Então você conhece o mundo, você viaja virtualmente pelo mundo. Mas Adão não tinha nada disso. Eu imagino que Adão fazia tudo conforme Deus lhe havia dito. O texto mostra isso. E depois ele ia caçar uma ajudadora. Ele devia ver os periquitos e falar assim, lá, pares. Ele devia ver os leões, pares. As girafas, pares. Os hipopótamos, pares. E ele devia passar o dia todo correndo atrás do seu par. Ele devia pensar, os ninhos estão cheios com seus pares. E eu durmo sozinho. E eu estou sozinho. E eu me sinto sozinho. E eu não me sinto completo. E mesmo fazendo toda a vontade de Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Olha só, Deus fez o homem dormir, deu uma anestesia geral, né? Foi uma cirurgia. E o que Deus fez?
entregou ao homem. Foi o presente de Deus para Adão. Entregou como presente de Deus. Nesse embrulho que você consegue ver aí. É um presente de Deus o cônjuge. Presente de Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E disse Adão, ele falou para Adão, Adão, esta não é nenhuma outra coisa, nada mais, somente esta é agora osso dos meus ossos. Perdão. Adão que disse, não foi Deus que disse, foi Adão. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, portanto do homem foi tomada. Eu gosto da outra versão. Você conhece a outra versão? Esta agora será chamada varoa, porque do varão foi formado. Varoa. Corroborando com macho e fêmea. Corroborando com homem e mulher. Não existindo, nem dando possibilidade, nem sombra de dúvida que só existe dois gêneros feitos por Deus. Homem e mulher. Ele pode ser eunuco. Ele pode, tanto de nascença ou se fazer. Mas é homem e mulher. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Agora, interessante, o homem vai deixar pai e mãe, não é isso? E vai formar família, vai se juntar à mulher. Não fala que a mulher deixou o pai e a mãe, então tem que morar na casa da sogra? Será que eu estou morando no lugar errado? Hein? Está morando, Rony, no lugar errado? Tá, Alfredo? Morando no lugar errado? Tá, André? Morando no lugar errado? Não é isso, né? Nós entendemos que não é isso. Mas o ponto central é deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, não às suas mulheres. De forma nenhuma, porque com esta mulher eles vão tornar uma só carne. E ambos estavam nus. O homem e sua mulher, e não se envergonhavam, eles não conheciam pecados. Hebreus diz o seguinte, venerado seja entre todos o matrimônio. Eu prefiro a outra versão também. Digno de honra. Digno de honra seja entre todos o matrimônio. Aí lá fala o casamento. E o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Por que eu acrescentei esse versículo abaixo? Porque se nós observarmos a quebra do mandamento do Senhor, não adulterará, que também em Mateus 5 fala a respeito de não cobiçar a mulher do próximo, está aqui também dentro de querer cobiçar o que é do outro, inclusive a mulher. Isso é muito sério. Infelizmente, muitos casamentos têm sido desfeitos. Muitos casamentos. Eu lembro que ao longo dessa caminhada, tendo a oportunidade de estar junto com outras pessoas, com outros casais, e tentando ajudá-los, e sendo ajudados, eu me lembro de um caso, infelizmente dois casos, onde eu e a pastora Marina, nós dois tivemos que aconselhar o divórcio e a separação imediatamente. E nos dois casos, dois casais eram evangélicos. No primeiro, o homem iria matar a mulher. Eu acho que o plano dele era matá-la, porque ele batia nela todos os dias. Mas ele não batia assim, de dar uns tapinha, não. Não estou falando que tapinha pode e tapão pode. Não é isso que eu estou falando. Sabe? Aquela coisa dela grávida, ele chutar
botar ela de cima e embaixo no meio da rua. Crentes em Jesus Cristo. Os filhos já eram pré-adolescentes. E aí ele passou a orientar os filhos, tentando justificar aquela atitude, dizendo: olha, como eu sou autoridade sobre a vida da sua mãe, eu estou disciplinando a sua mãe. E quebrava ela toda. Ela dormia com a morte. Aí depois ele dizia: eu me arrependo. Mas peraí, você não está disciplinando? Se você tinha tanta convicção assim que era de Deus, não se sustenta mais, então você tem plena consciência do seu pecado. E ele devia ter 1,85 mais ou menos, e ela tinha 1,5 m. A chance dela se defender nem existia. E pior, quando ela estava nessa situação terrível, mesmo apanhando, ela tentava proteger os 3 pequenos filhos, para que não sobrasse, porque os meninos corriam para ela, para tentar defender, agarrar nela, e podia tomar um chute, um soco, alguma coisa. E ela, além de apanhar, ainda tinha que tentar. Gente, se coloque no meu lugar. O que você diria para uma pessoa dessa? Continua casada? Com certeza. E o segundo caso era que a pessoa usava toda a sua renda com as drogas, e ali, além das drogas, todas as outras coisas, e ele queria sugar toda a vida da outra. E ela ia chegar, ela ia morrer, ué, porque ele sugava 100% a vida dela. 100%. E ela estava cercada de pessoas perigosíssimas, que ia cobrar dela as dívidas dele, e dívidas de todas as naturezas, de todas as fontes. E ele a colocou numa situação de altíssimo risco. Altíssimo risco. Agora, estes 2 casos, por mais terríveis que eles sejam, voltando ao texto inicial, nós temos que observar uma coisa que é importante. Se nós voltarmos ao texto de origem, somente eles se separaram. Mas eles não, conforme a palavra, ou o entendimento que eu tenho da palavra, eles não passariam a ter direito a casar de novo. Nenhum dos 2 casos. Só existe 2 casos na Bíblia que dá direito a uma pessoa casar de novo, tendo ela já sido casada uma vez. Que é o adultério. O adultério. Agora é importante nós termos uma atenção especial para uma coisa. Eu já ouvi muitas e muitas pregações a respeito deste tema dizendo que quando a pessoa não consegue perdoar, não, nós temos que perdoar. É porque o convívio, a confiança não existe mais. Não é mais saudável. Mas é por isso, o perdão tem que ter. Perdoar é importante. Agora, o fato, por exemplo, eu sou agredido num determinado lugar. Eu vou perdoar a pessoa, mas vou continuar andando com ela para continuar me agredindo? Não, é. Mas eu tenho que perdoar. Então, se divorcia, não porque não perdoou. Deve perdoar, é porque não é possível mais conviver. Porque não existe mais confiança. A relação se desgastou. E o segundo tem em 1 Coríntios. Quando a pessoa aceita Jesus, ela está nos caminhos do Senhor, e com quem ela casou, decide deixá-la, por ela ter aceitado a Cristo. Aí sim, nesse segundo caso, lhe é dado o direito de casar novamente. Eu não encontrei nenhuma outra passagem bíblica que possa dar qualquer tipo de liberação para que a pessoa case novamente. Estando solteira e aceitando Jesus, aí nesse caso ela está livre para casar. Não é verdade? Nós vemos muitos casos assim. Agora, nós temos um outro caso também que é um tanto quanto delicado. Mas muito delicado e não incomum em determinadas culturas. É quando a pessoa aceita Jesus e ela tem 3 casamentos, 4 casamentos.
ativos. Ativos. É uma situação delicada. Imagina, uma pessoa chega aqui, aceita Jesus, essa é minha esposa, essa é minha esposa, e essa também é minha esposa. Esses são meus filhos dessa esposa, esses são meus filhos dessa esposa, e esses são os filhos da minha esposa. E aí? Hã? E aí? E biblicamente? Vai ter que cuidar de todas, igualmente. Vai ter problema multiplicado, mas vai. Malaquias 3 deixa muito claro que todos os homens de Deus que contraíram mais de uma relação com pessoas diferentes, cometeram adultério. Malaquias 3 deixa claríssimo isso. Deixa muito claro isso. Agora, um homem que chega com 3, 4, 5 esposas, ele constituiu várias famílias. Ele vai ter que ter responsabilidade sobre todas elas. Então, casado, ele vai ficar com qual? Com a primeira. Mas ele vai quebrar a sua responsabilidade? Não. São coisas distintas. A primeira é a primeira. O que acontece, queridos? Olha só. Quando o homem coabita com uma mulher e a mulher coabita com o homem, eles ali se tornam uma só pessoa. Se tem uma situação que é extremamente difícil, mas aí é só a intervenção divina, é quando uma mulher prostituta, um homem prostituto aceita Jesus. Ele vem completamente ferido de alma. Emocionalmente ele vem destruído. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar com pessoas assim. Ela vem desfacelada. Queridos, por que Satanás tem usado como estratégia para destruir as famílias e as vidas a sensualidade no dia de hoje? Justamente para que ele esteja completamente escravo do pecado e tenha a sua vida desfacelada. Uma vez, há anos atrás, estava ouvindo um testemunho de um irmão que havia se convertido, mas eu não sei até onde era testemunho, porque ele contava com tanto orgulho que ele havia se deitado com mais de 1000 mulheres. Eu não sei, eu não teria orgulho de contar isso. Sério mesmo. Ao mesmo tempo, ele passava por uma situação muito delicada, porque tenta imaginar, devido a essa traumática experiência, a não ser que ele não tivesse se dado conta disso, o peso de responsabilidade e de comparação que ele traria para a sua atual esposa. É impossível ele estar com a sua mulher e não comparar as outras 1000. E aí? Porque dentre as 1000 incluía-se a mãe dele. A mãe dele, incluía a mãe. Tenta imaginar. É a deturpação completa de tudo que nós lemos aqui. E dentre esses 1000 estavam mulheres e homens. E familiares. Olha que nível de perversão. Contrariando 100% tudo. 100%. É triste demais. Querido, nós temos que orar e orar muito e vigiar muito. O inimigo tem nos tentado, tem procurado nos tentar a todo tempo. Temos aí festa de carnaval para todo lado. Ninguém quer vestir roupa. Se você não tem TV a cabo, você não tem outra opção. Ou melhor, você tem a opção de não ligar. Mas se você ligar, não te deixa a opção. Né? Aí você vai, vou ler umas notícias aqui, né, no jornal virtual ou impresso. São as notícias de capa, quer dizer, é a coisa mais importante do momento. Se é a coisa mais importante do momento, afirma que essa sociedade está completamente caída e longe de Deus, e distante de Deus, e completamente fora do propósito de Deus. Olha qual é a prioridade para este mundo. Na sexta-feira,
na madrugada de sábado para domingo, na madrugada, eu tive que levar coisas lá no hospital para minha cunhada e para a Marina. Eu custei chegar lá de moto. Queridos, região hospitalar, as vias todas obstruídas. De madrugada. Tenta imaginar, região hospitalar. Vocês conhecem o cruzamento da Assis Chateaubriand com Francisco Sales? Ali dá acesso a inúmeras instituições de saúde. Tinha um trio elétrico no cruzamento, 100% fechado. Aí a única forma que eu consegui é ir para a Praça da Estação. A Praça da Estação estava como? Fechada. A Andrada estava como? Fechada. A Contor estava como? Fechada. Um quarteirão ali de toda a região hospitalar ali do pronto-socorro da Unimed, fechada. Afonso Pena, fechada. Gente, é do inferno, é ou não é do inferno? Aí quando eu consegui, eu parei, tive que parar, e os demais veículos também. Aí tinha que tanto de veículo parado, as pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas em volta dos veículos, sim, sem pudor nenhum. Aí para duas mulheres na minha frente, completamente bêbadas, assim. Você não pode atropelar, mas você também não tem o direito de passar, de andar. E eu pensando, meu Deus, se eu estava de moto, se eu tivesse num carro com uma mulher em trabalho de parto, ou com alguém infartando ou algo do tipo, e as pessoas com pouquíssima roupa, então, um irmão mais fraquinho na fé, ou novo na fé, é um prato cheio. Aí não tem casamento que dure. Queridos, é muito sério isto. Não é seríssimo isso? Queridos, a situação é muito séria. Vamos encerrar, mas nós só encerraremos orando, clamando a misericórdia de Deus para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que querem viver a palavra de Deus. E aqueles que estão fora da palavra de Deus, que o Senhor tem de misericórdia, assim como Ele teve com as nossas vidas, os resgate. Muito sério. Eu tenho ouvido em sala de aula e fora de sala de aula dos adolescentes que eles não querem casar. Eles não reconhecem mais o casamento como algo de Deus. Sabe-se lá por que eles chegaram a essa conclusão. Às vezes, por exemplo, tem 6 anos que eu estou na instituição, numa das instituições que eu trabalho, 6 anos. Conhecendo as famílias, reuniões de família, atendimento de família. Nesses 6 anos, tem alguns pais que já rodaram tanto, que eu não me precipito mais. Eu deixo eles apresentarem. Tem um que, cada ano, ele apresenta uma mulher diferente. Eu fico caladinho, quietinho. Eu não caio mais na bobagem, de precipitar assim. Eu fico, isso não é bom. E a questão também, que eu vi uma campanha de protegerem as crianças dos abusos dos padrastos nesses rodízios em casa. É muito sério. Queridos, vamos orar, porque com o que nós vemos hoje, aos olhos do homem, é impossível continuar casado. Foi a conclusão que os discípulos chegaram. Já, se for assim, então é melhor não casar. Melhor não casar, porque casar não é brincadeira. Agora, não sei se vocês sabem, o povo que mais casa é o povo evangélico. A indústria do casamento foca em todo tipo de curso de noivo. É uma loucura. A pergunta é, estão todos sabendo a respeito do que estão assumindo e em condições? Isso é muito sério. Aí, queridos, entramos num outro ponto, que eu falei na sexta-feira no culto da família. Nós não temos visto mais o mandamento do Senhor ser cumprido a respeito do discipulado. Porque quando você é discipulado, você tem a oportunidade. O discipulador tem a oportunidade de orientar e o dever de orientar a respeito dessas questões que são fundamentais para a vida humana e para a vida cristã.
Isso é muito sério. Mas é muito sério mesmo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Pedindo a misericórdia do Senhor. Para que o Senhor nos conserve na sua presença. Que o Senhor nos dê a graça para que a nossa família seja protegida. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado que juntamente com a tua palavra o Senhor também tem nos dado o livramento. E o Senhor tem nos capacitado e nos dado o teu Espírito Santo para que no poder que há no teu nome, no poder que há na tua palavra, possamos vencer todas as tentações. Deus, tem de misericórdia do teu povo. Deus, tem de misericórdia da tua igreja. Deus, tem de misericórdia da instituição família que nasceu no teu coração. Para que possamos viver de forma saudável, de forma correta, segundo a tua palavra, e cumprindo com os teus propósitos. Deus, em nome de Jesus, coloca, ó Pai, uma proteção especial em cada vida e em cada família. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Deus, para buscarmos a tua face, a tua palavra dia após dia e sermos fortalecidos por ela, pela tua palavra, para que nos dias maus possamos vencer o inimigo em nome de Jesus, porque na tentação de Jesus, Jesus venceu Satanás pela palavra. Não permita, ó Deus, que homem algum, nem mulher alguma, tenha o entendimento de que pode vencer a tentação com suas próprias forças, mas não pode, somente no poder da tua palavra. Enche-nos de ti, ó Deus, para que não venhamos estarmos carentes de necessidades carnais. E estando carentes de necessidades carnais, venhamos tentar preencher com fraquezas carnais ou corrupções carnais. Senhor, mas que o teu Santo Espírito encha a nossa mente. Que Filipenses 4:8 esteja ativo durante todo o tempo na nossa mente, para que possamos pensar somente naquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, e que exista louvor em tudo aquilo que pensamos, para que façamos somente aquilo que esteja alinhado na tua palavra, em nome de Jesus. Dá-nos prudência e sabedoria, para usarmos, ó Pai, a internet, o computador, a televisão. Ó Pai, em nome de Jesus, unja todo o nosso corpo, a começar dos nossos olhos. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos não forem bons, grande treva será a nossa vida. Em nome de Jesus, tende misericórdia, ó Deus. Tende misericórdia, se porventura estiver acontecendo discussões, dissensões, ó Pai, todo desentendimento na vida dos casais e dos familiares também seja desfeito em nome de Jesus, toda contenda, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que o amor no nosso coração pelos nossos familiares cresça dia após dia. Que as friezas do mundo e as mazelas do mundo estejam distantes dos nossos olhos e da vida dos nossos filhos. Que os nossos filhos sejam, dia após dia, consagrados ao Senhor. E que o Senhor também já consagre, dia após dia, o companheiro e a companheira dos nossos filhos. Para que eles possam, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, viver toda a plenitude da graça e do conhecimento. Para que eles não pequem contra ti. Toda a nossa posteridade também seja consagrada ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para que as bênçãos do Senhor na nossa vida possam se perpetuar de geração em geração.
Em nome de Jesus, ó Deus. E que essa palavra não traga peso algum, mas seja uma palavra, ó Pai, de conhecimento, de sabedoria, de misericórdia e de dependência ao Senhor. Porque a tua palavra nos diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Isso inclui todas as coisas. E a tua palavra nos diz, aquele que precisa de sabedoria, peça. E peça com fé que eu a darei. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor. Vivemos dias difíceis. Somos sempre confrontados com perguntas, com dúvidas. Assim como Jesus foi abordado pelos fariseus, muitas vezes somos também abordados pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos, pelos familiares. Ó Deus, dá-nos sabedoria. Em nome de Jesus, para dar a resposta certa, na hora certa, e que a tua palavra produza fruto de arrependimento na vida do pecador, para que ele conheça o Senhor, assim como nós temos conhecido. E que o testemunho de Cristo seja dado todo o tempo em nossas vidas, para a honra e a glória do teu santo nome. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos livramento de todo mal. Deus, as pessoas têm andado pela rua entorpecidas. Deus, tem de misericórdia, dá-nos livramento em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra, até a vinda triunfal de nosso Senhor Jesus. Amém, amém.